pessoal, meu amigo Saturnino Pimenta, satisfação ter você aqui mais uma vez. Gratidão. Hoje as pessoas buscam muito a felicidade, só que de uma maneira muito virtual, né? Todo mundo está conectado, todo mundo está ligado 24 horas por dia no mundo todo e muitas das vezes está distante daquelas pessoas mais próximas e muito ausente de si mesmas, né? Como que funciona isso dentro da psicologia positiva? Tudo bem. Primeiro, psicologia positiva ela foi criada por um psicólogo chamado Martin Seligman. Tem muitas pessoas que pensam que a psicologia positiva é uma ferramenta de autoajuda e não é. O próprio Martin Seligman diz o seguinte, que a psicologia tradicional ela se preocupa muito com as patologias, se preocupa muito com os problemas do ser humano e esquece de conectar o ser humano à felicidade, porque o principal objetivo é esse, todo mundo quer ser feliz. E a gente percebe que muitas pessoas elas não estão felizes hoje exatamente por conta de todo um processo que acontece. Excesso de responsabilidade, a cada dia que passa nós temos uma concorrência maior, então o desemprego ele começa a ficar muito crescente em função disso e é importante então que as pessoas tenham mais resiliência para se adaptar ao momento que nós estamos vivendo. Então Martin Seligman, ele junto com vários outros especialistas do comportamento humano, ele se preocupando com isso, começou a estudar felicidade há mais de 30 anos atrás. Então começou a fazer várias pesquisas exatamente para perguntar como é uma pessoa 100% feliz? Será que existe uma receita pronta? Será que existe uma maneira certa? Será que existem informações corretas que fazem com que o ser humano de fato se conecte à felicidade? Então eles fizeram uma pesquisa e descobriram que quando você se aproxima de uma lista que eles construíram de 6 forças e 24 virtudes, significa que você é uma pessoa mais feliz. Olha só, então existe um protocolo da felicidade. Vamos dizer que existe um protocolo da felicidade, né? Então eu sei que é muita coisa para eu explicar cada uma delas, mas uma das forças importantes que eles falam é sabedoria e conhecimento, né? Então, dentro desse bloco da sabedoria e conhecimento, que é uma força, existe a virtude da curiosidade, né? Hoje em dia, tem muitas pessoas que recebem muita coisa prontinha e não quer fazer absolutamente nada. Então, quando você se torna, eles colocam lá, curiosidade ou descobridor, ou seja, quando você fica imbuído, quando você fica nesse processo de curiosidade, você libera hormônios agradáveis, então você libera um senso de atenção totalmente diferente, né? O grande problema é que hoje a curiosidade ela está nessa seara mais virtual e ela acaba pesquisando coisas que talvez não sejam realidade, né? Porque o que a gente percebe é que as pessoas sempre estão postando momentos felizes, mas nem só de momentos felizes as pessoas estão vivendo. Sim. Existe a realidade crua e nua, né? Exato. As pessoas têm problema, não quer dizer que elas não sejam felizes, quer dizer que elas estejam vivendo a realidade da maneira mais simples e comum. E nem sempre as pessoas têm acesso e acham que talvez elas estejam distantes dessa possível felicidade, né? Sim. Essa utopia que é a felicidade. Eu acho que o grande problema é que as pessoas moldam a sua felicidade na vida do outro, não na sua. Sim, tanto que a psicologia positiva fala que existem 3 tipos de felicidade. O primeiro tipo de felicidade é esse tipo de felicidade que você acabou de falar. É aquela foto das redes sociais, é o videozinho. Ele até fala o seguinte, que é o estilo de vida de atores de Hollywood, que fazem o quê? Estão ali postando foto bonitinho, com roupa e tal, carrão, casão, e aí aquela coisa toda, mas aí quando chega para dormir tem que se entupir de remédio, senão não consegue desligar. E aí o segundo tipo de felicidade já é uma vida mais comprometida, ou seja, quando eu me conecto às pessoas, quando eu estou ali vivendo a minha lista de forças e virtudes. E o terceiro tipo de felicidade é quando realmente eu estou conectado a algo a mais. Então eu me preocupo com o ser humano, eu ajudo o ser humano, eu faço ali algum tipo de trabalho de caridade. Então ele fala que esse é o terceiro nível de felicidade. E é um convite para nós, né? Porque nós merecemos ser felizes, ter prazer e ter conforto. E a maioria das pessoas, elas esquecem disso, né? Em função da correria do dia a dia. Mas eu acho que esse é o caminho. As pessoas mais buscam ajudar as pessoas, os outros, mais de uma maneira material, né? Isso. Se doar seu tempo, doar sua atenção, as pessoas estão cada vez mais distantes. Eu acho que a grande felicidade está em retribuir
e você devolver para o universo aquilo que você recebeu. Então você tem um tempo para abraçar uma pessoa, para conversar, para dar atenção para aquela mesma conversa. Isso é verdade. Daqueles nossos avós que contam a mesma história sempre, 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 e você está ali sorrindo só pelo simples fato de retribuir a oportunidade que ele te deu de existir. Eu acho que as pessoas estão desconectando dessa realidade tão importante e vivendo mais pela matéria, mais imbuído em ter, em obter. E eu costumo dizer que as pessoas hoje estão robotizadas. Elas entram no automático, acordam 6 da manhã, levam os filhos na escola, 8 da manhã começa no trabalho, volta meio-dia e as pessoas não pensam. Elas entram naquela esteira ali, naquela esteira rolante e vão levando, e quando vê, a vida passou, não viveu, ela só sobreviveu e não contribuiu com nada. E aí tem uma outra coisa da psicologia positiva que fala exatamente sobre mindfulness. O que é o mindfulness? Eles chamam de atenção plena. E o mindfulness ele se confunde um pouco com a meditação, mas ele não é meditação. Mas o que é o mindfulness? É quando eu estou realmente conectado em mim. É quando eu tenho consciência das coisas que eu faço, é quando eu tenho consciência das coisas que eu quero, é quando eu avalio bem. Um exemplo muito simples de mindfulness. A maioria das pessoas hoje, quando elas vão para o horário de almoço delas, eu não sei como você come, mas a maioria das pessoas, elas fazem o quê? Elas comem, mas elas, por exemplo, nem saboreiam o alimento. Joga comida de qualquer jeito, pensa que o corpo é uma máquina que vai compactar aquela comida, que vai amassar aquela comida, que vai triturar a comida, e às vezes joga uma coisa que não é saudável para o organismo, e aí daqui a pouco demora a digestão. Você sabe muito bem os efeitos que uma má alimentação tem para o ser humano, e aí sai correndo, ou seja, não dá o tempo da digestão, come de qualquer jeito e vai fazer uma série de coisas. Ou seja, o ideal do mindfulness é o quê? É eu sentar, é dar uma respirada, é olhar, é primeiro comer a alimentação com os olhos, depois com o nariz, e depois ali pegar e saborear cada uma dos alimentos que a pessoa está fazendo. Então esse é um pequeno exemplo de mindfulness. Esse é o primeiro aspecto que traduz a alarmante crescente da obesidade no mundo. Então nós somos mais da metade da população já é obesa. Até pouco tempo eram pessoas famintas. Então hoje, pela essa correria, pela falta de dinheiro, falta de informação, elas acabam ingerindo caloria vazia e de uma forma bem para comer, não para nutrir. Exatamente. Então, tá aí o grande problema, as pessoas estão se desconectando de si mesmas, conectando com o vazio. Sim, e aí o convite então é praticar mindfulness na nossa vida, quando eu estiver em casa, me conectar mais com as pessoas da minha casa. O pai e a mãe, muitas vezes o filho vai para o quarto, ou você vai hoje num barzinho, é muito comum você ver casais ali, eles poderiam estar conectados ali, um olhando no olho do outro, mas a impressão que dá é que eles estão conversando ali com eles pelo WhatsApp, eles estão fazendo outras coisas. Então, realmente, é preocupante hoje como as pessoas elas estão se conectando, a maneira como elas estão conectando a tecnologia. Parece simples a pessoa fechar os olhos, meditar, concentrar em si mesma, mas não é tão simples assim, né? Não. Você tem que respirar bem, você tem que exercitar a respiração, a postura e a consciência. E isso não se atinge do dia para a noite, nem com um manual no YouTube, né? De jeito nenhum. Então, convido vocês a praticar mais a consciência, pensar em si mesmo e tirar o seu momento e desconectar, talvez. Eu sei que é difícil, né? Não é fácil. Sim. Hoje a gente está refém da tecnologia, mas a gente pode usar isso de uma maneira positiva e contribuir para a sua vida e para o dos seus pares, né? Que é o grande problema, que a gente influencia as pessoas à nossa volta. Então, às vezes, você reclama tanto da esposa, do filho, mas talvez você está sendo um exemplo para essas pessoas. Já pensou nisso? E a reflexão, então, que eu faria é: a gente nasceu para quê? Ninguém nasceu para pagar conta, ninguém nasceu para sofrer. Mas, na verdade, a gente nasceu para ser feliz, ter prazer e conforto. O ser humano, quando ele casa para ser feliz, ter prazer e conforto. A pessoa, quando ela vai para o trabalho para ser feliz, ter prazer e ter conforto. A pessoa, quando ela estuda para ser feliz, ter prazer e conforto. Só que, na maioria das vezes, a gente desconecta disso, perde a consciência desse processo. Então, isso aí tá dado o recado. Pense em si mesmo, pense no próximo. Faça mais por você e pelos outros. Mais uma vez, satisfação. Valeu. Obrigado. Gratidão. Daqui a pouco a gente está de volta. Até mais.